Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? E já vai deixando aquele like esperto aí para fortalecer o canal. Então vamos lá. A ozonólise é uma reação de oxidação de alcenos em que o agente oxidante é o gás ozônio. Então eu já vou até fazer aqui, ó, pessoal, vamos sublinhar isso daqui, ó. Ozonólise. Por que ozonólise? Que ele muda os nossos produtos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essa reação ocorre na presença de água e zinco metálico, como indica o exemplo. Então, tá vendo? Nós temos água, nós temos o composto orgânico, onde tem uma dupla ligação, tem que ter uma dupla ligação, e o gás ozônio, formando o quê? Tá vendo, pessoal? Essa dupla ligação aqui, ela é literalmente quebrada. Não é uma das ligações dupla, tá? Ela inteira. Então ela tá assim, ó, tem uma dupla ligação, ela se quebra, forma dois compostos diferentes. Beleza? Então a gente tem que ter isso na mente. Tá vendo aqui? No carbono terciário, que tá nessa dupla ligação, ó, tá vendo que é esse carbono aqui? Ele formará sempre uma cetona. Tá legal? Ele formará uma cetona. Enquanto o carbono aqui no caso secundário, ó, que esse carbono tá ligado a esse carbono e ligado a esse carbono, tá bom? Ele formará um aldeído. Então, todos esses tipos de carbono formarão o quê? Se tiver na ponta, vamos dizer assim, vai formar aldeído. Se for o carbono, tanto primário quanto secundário formam aldeído. E se for um carbono terciário, formará uma cetona, tá bom? Olha aqui, ó. A cetona do carbono terciário, ó. Daqui tava o carbono terciário e o carbono secundário formou um aldeído. Então, com isso, a gente já tem uma noção do que a gente pode fazer. Tá legal? Então, vamos lá. Considere a ozonólise em presença de zinco e água do dieno representado a seguir. Então, tá vendo que nós temos um dieno? O que é um dieno? É um composto orgânico que possui dupla ligação. Tá? Então, ó, elas estão aqui e aqui. Quando nós quebramos ela, aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente vai, ela se quebra. Se eu tenho duas ligações, as duas vão se romper. Tá bom? O que acontece? Então, vamos fazer por etapa. Tá vendo que aqui, pessoal, eu vou escrever, né, a estrutura dos carbonos que foram quebradas em ordem, tá? Então, nós temos aqui, ó, o H3, C, CH, CH3. E aqui, ó, nesse caso aqui, pessoal, quebrou a ligação dupla, não foi nesse carbono? Tá vendo que ele é um carbono secundário? Então, ele vai ter o quê? Tá vendo que eu tenho um hidrogênio aqui ligado nele? Ele formará o quê? Ele formará um aldeído. Sempre assim? Aham. Tá vendo? Então, eu vou fazer de vermelho para a gente visualizar. Enquanto esse carbono aqui, onde estava a dupla ligação, esse carbono não é um terciário. Então ele formará o quê? Formará uma cetona. Tá legal? Formará uma cetona. Então, como que vai ser a estrutura dele? Vamos desenhar do jeito que tá? Mais um carbono aqui, ó. Bem o carbono que quebrou. Você vai ver que eu já vou colocar a dupla lá, ó. Ele tem um CH3 aqui, um CH2 aqui, tá? CH2. Temos o CH aqui e mais um CH3 aqui. Ou seja, nós temos uma dupla. Aqui também, ó, tá vendo? A dupla quebrando. Ou seja, eu tenho duas cetonas. Então aqui, ó, vai ser dupla O aqui e uma dupla O aqui. Por quê? Porque esse carbono que também tá aqui é um carbono terciário. Tá vendo? Então, ele sim vai ter que ter uma cetona nesse caso. Tá legal? Agora vamos fazer o outro ponto aqui, ó. Mas nós não temos CH2. Tá vendo que ele tá com dois hidrogênios ligados a ele? Como que vai ficar em relação a isso? Um dos hidrogênios vai ficar assim, né? E nós teremos um aldeído. Ah, mas ele é carbono primário. Ele não deveria formar um CO2? Não, somente na oxidação
enérgica. Aqui não. Tá bom? Aqui não. Então ele pergunta aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta os compostos orgânicos formados durante essa reação. Então a gente só escreveu os produtos porque é o que nos interessa, tá bom? Então a gente vai ter que dar um nome dessas substâncias. Tá vendo que aqui eu tenho um aldeído, ó, 1, 2, 3. Ou seja, aqui, bem no carbono desse do meio, é um metil, então a gente pode falar um nome mais fácil, mais simples, né? Vai ser como metil propanal, tá? A gente já tem que ter um certo domínio aqui, tá, pessoal? Metil, ó, porque tá no carbono do meio. Então, ó, 1, 2, 3. Carbono a gente sempre começa a contar a partir da função. É um aldeído, então termina com al. Metilpropanal. Aqui, pessoal, nós temos o quê? Uma cetona. E uma cetona, que nós temos duas funções cetonas nessa substância. E nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como que fica o nome? Tá vendo que eu tenho 5 carbonos? Então a gente pode escrever aqui, ó. Pentano. Ou às vezes você vai estar aí, pode estar pentan, né? Que vai dar no mesmo jeito, tá certo? Pentano. Em quais carbonos se encontra a nossa função cetona? Ó, 1, 2, 3, 4. Ou seja, nos carbono 2 e 4, nós temos duas funções cetona. Então, ó, pentano 2,4 tiona. Tá legal? E agora, esse daqui, pessoal, é o mais simples, né? É o que a gente sempre está usando em exemplo. Às vezes pode ser até o primeiro exemplo que a gente utiliza quando a gente está explicando aldeído. Como que é o nome dele? Oficial. Metanal. Tá legal? Então, deixa eu até colocar aqui para ver essa divisão. Então, nós temos o metilpropanal, ligações simples, né? Pentano, ligações simples. Lembre-se, muito contexto aqui a gente já tem que dominar. Volta, tem uma playlist aí, ó. Show de bola para vocês consultarem. E o metanal. Então, só pode ser que alternativa aqui, ó. Tá vendo? Ah, metilpropanal, metanal, sim. Propanona e etanal? Não, não pode ser A. Nós temos metanal, mas não temos propanona. Propanona é essa daqui. Tá legal? Tudo bem. Aqui a gente não colocou água oxigenada no produto, mas não nos interessa, tá? Mas por desencargo, né? Vamos colocar. Vai ser mais duas águas oxigenadas que vão formar no questão do balanceamento, tá bom? Então vamos lá. B. Metilpropanona. Não, a gente não tem metilpropanona. E não tem nem como fazer, né? Porque senão o carbono terciário aí, o carbono que está fazendo a dupla ligação vai fazer 5, né? Não tem como. Metano não, CH4 não, e pentano 2,4 diona, tá certo. Mas só também a nossa cetona. Metilpropanol é metilpropanal. Propanol é álcool, tá? Então não pode ser. Metanol também não formou álcool e muito menos ácido. D. Metilpropanal, certo. Ácido metanóico? Não. Seria ácido se fosse oxidação enérgica. Mas como é um carbono primário, ele formaria CO2, tá? Então tem essa diferença. Então só sobrou a alternativa E. Metilpropanal, certo? Tá aqui. Metanal, certo? Tá aqui. Então, tá tudo aí, né? Metilpropanal, metanal e pentano 2,4 diona. Não precisa estar em ordem, tá? Então, mas ó, tá tudo aqui. Tá certo, pessoal? Um exercício que envolve bastante conceito, mas nada que a gente não consiga. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. É importante, assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês. E para engajar o vídeo, coloca aí também nos comentários hashtag exatamente química ou hashtag oxidação e ozonólise, para saber se você chegou até aqui. Tá bom, pessoal? E é claro que eu tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante, pois o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muito obrigado. E eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso
antecipado a todos os vídeos aqui do canal e ajuda a comunidade exatamente a crescer cada vez mais. Conto com o apoio de vocês. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!